Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar o curso hoje. Eu tentei fazer via Teams, mas ninguém se conectou, então deve ter dado algum problema. Então eu gostaria que vocês vissem se estão recebendo meu link, que eu vou testar depois novamente. E a gente tenta fazer aula de quarta-feira pelo Teams, tá? Bom, o curso, como vocês todos já sabem, é sistemas não lineares, tá? Controle de sistemas não lineares, e hoje a gente vai falar sobre o fenômeno de sistemas não lineares e dar uma introdução a funções descritivas. Acho importante a todos saber o seguinte, que o curso ele vai ter muito trabalho para vocês, vai ter exercícios, todas as aulas que eu passo depois. E a ideia minha é passar algumas noções para vocês e vocês trabalharem. Isso normalmente, eu estou acostumado a dar esse curso, é melhor assim do que ficar falando em muita teoria, coisa assim. A base desse curso é usar MATLAB Simulink, tá? Já estou falando, e vai ter muito trabalho. E vocês vê se vocês vão dar conta ou não, porque o trabalho a gente vai fazer em grupo de 2 até 2 alunos, tá? Os exercícios, e vai ter duas provas, uma no meio do curso e uma no final do curso, tá? Então, os objetivos: identificar as principais características de sistemas não lineares, identificar as características, fenômenos que ocorrem em sistema não linear, que são observáveis nos sistemas não lineares. E também vão pensar na decomposição de sistemas não lineares em séries. E finalmente, na aula de hoje, a gente vai começar a falar de sistemas, funções descritivas para descrever sistemas não lineares simples. Bom, como eu falei, vou dividir em 4 partes a aula de hoje: em sistemas não lineares, fenômenos não lineares, não linearidades e funções descritivas. Então, a primeira coisa que eu acho importante, deixa eu acertar aqui, que eu acho que é importante para vocês, é saber o que é um sistema linear primeiro. O que é um sistema linear? A primeira coisa que é importante saber do sistema linear é que ele obedece ao princípio da superposição. A segunda coisa que é importante, que eu acho que todos conhecem, que é básico do curso de controle, né, e pré-requisito desse curso, é que pode ser escrito por equações diferenciais com coeficientes constantes. E essas funções são variáveis e as derivadas dessas variáveis, tá? Então, e não pode conter potências ou produtos ou outras variáveis que caracterizam os termos não lineares, né? Derivadas não lineares. Então, a forma típica é uma equação diferencial de ordem n, tá? Onde de ordem n, tá? E onde o lado da esquerda representa a dinâmica, o sistema dinâmico, e o lado da direita a entrada do sistema. Logicamente, o que vai ter que acontecer? O coeficiente de m vai ter que ser menor que o coeficiente de n, certo? Menor ou igual a n. Então, aqui tem um erro, né? Desculpe, aqui é m e aqui é n, tá? Então, em outras palavras, a equação diferencial, aqui, essa parte aqui significa a dinâmica do sistema. Então, se você pensar numa função de transferência, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é o denominador, e essa parte aqui significa o que? A entrada do sistema, que é o numerador. Logicamente, vocês já viram no curso de controle, a dinâmica do sistema não depende da entrada num sistema dinâmico linear, tá? Isso é uma característica. Então, vocês observam também uma recordação do curso de controle, vocês podem verificar o seguinte: se olhar a equação dinâmica de um sistema, vocês vão identificar facilmente qual que é o denominador da função de transferência e o numerador, e qual que é a dinâmica do sistema, que é a resposta do sistema, está na dinâmica do sistema, que é a saída do sistema, e qual que é a entrada do sistema.
Um sistema linear, a gente pode traduzir ele por uma equação diferencial linear, considerando as condições iniciais nulas. Isso aí tudo para sistema linear, né? Então a gente vai ter uma função de transferência onde o termo m vai ter que ser menor que n, certo? Aqui está errado, aqui é m, tá? Certo? E aqui você transforma o domínio de Laplace. E com isso você resolve o sistema por exponenciais. Então, essa é uma característica dos sistemas lineares. Tá? E o que é um sistema não linear? O sistema linear, primeira coisa que é importante dizer para vocês, todos os sistemas na natureza são sistemas não lineares. Tá? Segunda coisa, o sistema linear, a resposta depende do tipo de entrada do sinal e de sua amplitude, ao contrário do sistema linear, que não depende da entrada do sistema, nem da amplitude. E o princípio da superposição no sistema não linear não é válido. Então, essas são as principais diferenças do sistema linear e não linear. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: você tem alguns fenômenos que são bem observáveis nos sistemas não lineares, que é num gráfico, frequência contra amplitude, existe uma dependência. Os picos de ressonâncias e as respostas a multivalores, né? Vai acontecer subharmônicas, oscilações subharmônicas. E sistemas autossustentáveis, de oscilações autossustentáveis, ou ciclo limite. O que é uma oscilação autossustentável? É o que acontece, por exemplo, quando você tem um sistema não dinâmico linear, você não precisa das condições, você só precisa das condições iniciais para excitar o sistema. Você não precisa de uma entrada. E outro ponto importante é o desvio de frequência. Tá? Em outras palavras, quando você tem um sistema linear bem caracterizado, você vai ter frequências muito bem definidas, que corresponde ao quê? Aos polos do sistema. Em compensação, no sistema linear, você vai ter uma faixa. Essas frequências vão oscilar numa dada faixa. E você vai ter oscilações também, que você tem que eliminar. Então, o que acontece nos sistemas não lineares? Acontece fenômenos que você não consegue resolver através da equação não linear analítica ou numérica. Então, você tem que usar métodos. A ideia desse curso aqui é mostrar que é muito mais fácil se entender um sistema não linear do que o próprio sistema linear. E que todo sistema, na realidade, é não linear. E a maioria das vezes a gente trabalha com sistemas lineares porque a gente linearizou um sistema linear, não linear. Certo? Bom, acho que está claro até aí. Um exemplo típico, que vai ser o tema do primeiro exercício para vocês, mas eu vou passar depois para vocês, é a equação de Duffy, que é uma equação diferencial de ordem 2, equação diferencial de ordem 2, que tem um termo não linear, a ver com K', e um x cubo. Então, é um sistema massa-mola, bem simples, onde a gente vai ter aqui mais uma dependência da mola, porque ela é variável com x, que vai ter uma dependência cúbica, que esse termo aqui é um não linear. Então, você vê um sistema dinâmico de ordem 2, que agora tem um fenômeno não linear nele. O que acontece na maioria das vezes que a gente faz na prática, nos cursos de vibrações, no curso de controle? Você supõe esse K muito pequenininho, então isso aqui é praticamente um sistema linear, e resolve como sistema linear. Agora não. A gente vai considerar esse K um valor zero, que cai no sistema tradicional linear, que todo mundo sabe fazer, um valor superior a zero, que vai ser o caso de uma mola rígida, e uma mola mole, né, que a gente fala mola não dura, né, que é uma mola dura, que é rígida, e é uma mola mais flexível, quando K' é menor que zero. E aí, o que vai acontecer fisicamente nesse sistema? Esse é o primeiro exercício que eu vou pedir para vocês analisar. Mas, aqui está a resposta que vocês vão obter. Se vocês consideram o sistema não linear, vocês vão ter o quê?
umas frequências de oscilações livres, tá? Que vai dar o quê? Que a amplitude vai decrescer por causa do amortecimento, certo? Que é o caso típico do sistema dinâmico massa-mola, onde você tem amortecimento. Então, você vai ter uma amplitude de oscilação com uma frequência fixa, que o que vai acontecer? Que ele vai ter uma decaída em função do amortecimento com o tempo. E se você tiver o caso onde o K' é maior que zero, o K' é inferior a zero, o que vai acontecer? As oscilações vão cair e decrescer, ter um decaimento, ou aumentar também, e a amplitude vai cair também. E aí, se você representar a frequência, você vai ter que ter limites também, porque senão a mola se ela for muito rígida, o sistema não acontece nada. E se ela for muito flexível, o sistema vai então são um pouquinho, né? Mas é o suficiente para ter o efeito não linear. Então a resposta que vocês obtêm quando você resolve esse sistema aqui, vai ser uma resposta desse tipo. Então, esse é um exemplo bem simples que a gente está acostumado a fazer do sistema dinâmico de ordem 2, que vai ser um dos exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem no MATLAB e no Simulink e me entregar. Mas isso aí eu passo para vocês amanhã e aí vocês me entregam semana que vem, tá? A equação de Duff, então a gente pode ver duas coisas quando a gente começa a analisar o sistema dinâmico. Vocês vão ter uma resposta livre, que é quando você não tem nenhuma condição de entrada, ou você pode excitar o sistema. Então, no caso aqui, eu vou excitar ele com uma função de excitação P cosseno de ômega t, que é uma oscilação forçada. Isso aqui é a recordação de sistemas dinâmicos lineares. E a única diferença é que eu estou usando aqui um termo não linear, dizendo sistema. Então, o que vai acontecer fisicamente com esse sistema? A amplitude P é constante, a frequência varia suavemente, né? E a resposta do sistema pode ser gravada. Quando a gente olha o sistema aqui, quando é o caso igual a zero, vocês vão ver bonitinho o quê? Uma frequência, que é correspondente à frequência ao polo do sistema. Agora, quando você vai aumentando o teu K, esse termo não linear, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar para esse lado. E quando você diminui, vai se deslocar para esse lado. Então, o que a gente vai perceber aqui? Quando você tem um sistema linear, entre o ponto 2 e 5, você vai ver que vai ter oscilações instáveis, de um caso e do outro. E esse termo, a gente tem que pensar o seguinte, que esse termo, o B, para um B pequeno, né, o amortecimento pequeno, porque se você aumentar muito o amortecimento, você tira as características dele. Então, você começa a ver o efeito não linear para melhor com amortecimento pequeno. E a amplitude de oscilação pode ser o suficiente para causar o quê? O sistema uma zona não linear. É muito importante esses resultados aqui para vocês perceberem. Por isso que eu falo que quando a gente estuda o sistema dinâmico não linear, a gente tem que saber mais ou menos o que tem que acontecer. E dá para se saber. Por causa, é um tipo de análise. Vocês têm que ser engenheiro acima de tudo. Tá certo? Não tem nada de complicado. E veja só, a primeira coisa é saber o que é o sistema dinâmico linear. E depois começar a analisar os efeitos de cada uma dessas influências aqui. Logicamente, ninguém perguntou, nem deixei, né? Porque eu só estou falando aqui. Mas esse K aqui é um valor pequeno. Porque se você colocar um K muito grande, mas muito grande, esse sistema vai se deturpar tudo. Então, quando você pensa em não linearidade, você pensa em valores pequenos, senão o sistema acaba sendo inconsistente, certo? Bom, outra coisa que é importante a falar em sistema não linear é a ocorrência do quê? Oscilações subharmônicas. O que é uma oscilação subharmônica? Normalmente, quando você tem um sistema dinâmico linear, você tem uma oscilação que é a frequência, está ligado com os polos do sistema, está ligado que você analisar o diagrama de Nyquist, ou você vai ver aquelas frequências, e aquelas frequências vão corresponder a oscilações. E as oscilações subharmônicas são daqui efeito, é uma oscilação em cima da oscilação.
E o que acontece na subharmônica? Que começa a mudar um pouco a diferença. Ela está ligada com as condições iniciais, com os parâmetros e com a amplitude e frequência de excitação. Olha só, isso aqui muda completamente em relação ao sistema dinâmico linear, que não depende da amplitude nem da frequência de excitação, nem da condição inicial. A condição inicial é só para onde vai partir o sistema, mas a dinâmica do sistema está escrita nas próprias equações. Então, a ideia das oscilações subharmônicas é o quê? Você vai ter oscilações, você vai ter uma entrada, e na saída você vai ter outras oscilações, certo? Lembrar o seguinte, tá? Que quando uma das formas que a gente tinha de identificar um sistema dinâmico era justamente entrar com uma excitação e a resposta dele vai ser em cima da excitação, porque o sistema é dinâmico, então ele vai tentar responder àquela excitação. Agora, no sistema não linear, o que vai acontecer? Ele vai deturpar suas oscilações. E depois a gente vai ver mais tarde, vai a ocorrência de ciclos limites, pontos de inflexão, de instabilidade do sistema, mas aí vai ficar mais claro. Mas esses conceitos aqui são bem mais importantes para vocês saberem, né? Bom, um outro exemplo de sistema não linear, agora um sistema autossustentável, situações autossustentáveis ou ciclos limite, é um exemplo clássico, é a equação de Van der Poel. Não sei se vocês estão percebendo, o curso de sistemas não lineares é muito baseado em equações conhecidas, porque são as que descrevem os fenômenos físicos da natureza. Então, não vai mudar muito o que a gente faz, tá? Porque esses efeitos que a gente quer. Então, a equação de Van der Poel é que equação? É a mesma equação dinâmica do sistema massa-mola, que a única diferença é que agora o termo não linear é em x ponto. Outra coisa que eu acho que é importante vocês saberem, ter conhecimento, não sei se vocês aprenderam em cursos anteriores, em engenharia mecânica, todas as equações dinâmicas são equações de segunda ordem, tá? De grau 2, por isso que a gente insiste em grau 2, que é basicamente a segunda lei de Newton, né? Força, massa e aceleração, né? Então, por isso, a única diferença é que agora a gente está tendo termos não lineares em cima dessa equação. Então, é bem razoável nossos exemplos ser sempre em cima da equação dinâmica de segunda ordem. Então, esse valor de x aqui pode ser pequeno ou grande. Se for pequeno, você vai ter um amortecimento negativo. Então, a gente pode dizer que a energia é injetada ao sistema. E se for alto esse valor de x, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Um coeficiente de amortecimento positivo. E essa energia aqui é dissipada no sistema. Olha só como que é legal a coisa. A gente começa já a nossa análise, tá? E aí o que vai acontecer? Nesse caso aqui, você vai ter ocorrente ciclos limites e oscilações autossustentáveis. O que quer dizer isso aqui? Significa o seguinte, eu não preciso aqui no sistema, uma equação dinâmica desse tipo aqui, ter uma entrada, que é esse lado aqui, o lado direito. Basta eu mudar a condição inicial do sistema que eu excito ele, certo? Por isso que eu falo que elas são autossustentáveis, ao contrário daquele sistema de equação do drift, tá? Então, esse é o segundo exercício que a gente vai fazer, que vocês vão fazer em casa, tá? Em Simulink, MATLAB Simulink, tá? Bom, então vamos continuar um pouco. A frequência de drift, que é o desvio de frequência, então, como eu falei para vocês, quando eu tenho um sistema linear, aquelas frequências, os polos do sistema são bem definidos. Num sistema não linear, eles vão ter um pequeno deslocamento. Então, que é o fenômeno de drift ou de sincronismo. Que, em outras palavras, é alguma coisa assim, que eles vão se deslocar. Vai ter um delta ômega. Então, no sistema não linear, então, a gente está falando em ciclo limite. O que é um ciclo limite? Vai ser um ciclo de estabilidade ou instabilidade do sistema. Quer dizer, a equação de Van der Poel mostra, vocês vão ver no exemplo, mostra bem isso. Que o sistema ele começa a oscilar e vai ter um ciclo de estabilidade, que ele pode convergir para um ponto, que é um ponto de nó, de sela, ou pode divergir, que é um sistema instável. Tá? Então,
Então, nos sistemas lineares, vai ser excitado por ômega, vai ter um ciclo limite de ômega zero, vai ter um fenômeno de batimento, e essa ômega zero vai estar ligado com o ciclo limite do sistema. Então, isso aqui eu vou definir melhor, viu? O que é ciclo limite, tudo isso aqui. Mas a gente pensa num ciclo, se vocês pensarem num pêndulo, é aquele ciclo que ele vai ficar oscilando e vai criar uma zona. E o próximo ponto é não linearidade. Uma coisa que é interessante, gente, a gente não discorreu ainda. Então, vocês viram o que é um sistema não linear. Isso que é o mais importante, saber o que é o sistema. A diferença do sistema linear e não linear. Então, basicamente, sistema linear, recordando, é um sistema cujo um dos termos dessa equação diferencial, que a gente está usando de ordem 2, que é sistema dinâmico, é um termo não linear. Tá? Agora, a gente está no curso de controle. Então, para o curso de controle, muitas vezes é interessante a gente ter blocos não lineares para compensar o sistema. Então, é isso que a gente vai estudar. Por quê? Como todo sistema dinâmico é não linear, muitas vezes você introduzindo uma não linearidade que a gente vai chamar de intencional, você vai fazer o que no sistema? Você vai fazer uma correção. É como se estivesse fazendo uma compensação. Então, inconsequentemente, vai eliminar as oscilações do sistema. Esse que é o objetivo. Então, basicamente, o que a gente vai falar aqui? Considerar as não-unidades intrínsecas ao sistema, que estão dentro dele, e não-unidades inseridas no sistema. Então, olha como é interessante. Uma não-linearidade pode ser algo que para compensar também o sistema. Não é necessariamente uma coisa ruim. Por quê? Se partimos do princípio que todo sistema é não linear, a dinâmica é não linear, então por que não fazer o efeito contrário? Você adicionar ao sistema um efeito não linear para tentar compensar esse efeito não linear. Em engenharia aeronáutica, que foi um curso que eu dei há pouco tempo atrás, de não linear, eles usam bastante isso, porque devido aos fenômenos aerodinâmicos, isso aí de um avião, tudo isso aí, muitas vezes tem que fazer com controle com blocos não lineares. E você pode enxergar a parte de não linear dessas duas maneiras. Ou você pensar em trabalhar com sistema não linear, ou você adicionar não linearidades para compensar. Então a gente pode definir as não linearidades intrínsecas, que são a saturação, zona morta, estresse, backlash, e não linear fricção, são atrito estático, atrito de Coulomb, tá? Ou não, molas não lineares. Essas são as principais não linearidades intrínsecas que a gente adiciona. Então, por exemplo, quando vocês usar o Simulink, ele tem um pacote só de não linearidades que você vai criar no sistema, introduzir no sistema. Lembra de um controle bang-bang, tipo uma caixa d'água? Se chega a um tal nível, ele liga. Se chega a tal nível mais baixo, ele liga ao contrário. Esse é um tipo de não linearidade, é um bloco que é o quê? Saturação. Do mesmo jeito, você pode ter uma zona morta. Dentro daquela zona, ele não faz nada. Então, por exemplo, na robótica, você tem como que a gente fala? Na junta, você tem uma flexibilidade, uma complacência é o nome correto. Para quê? Porque na hora que você vai fazer uma tarefa, por exemplo, o robô vai ter que colocar a ferramenta num buraco. Se não tiver esse jogo, que é uma não linearidade forçada, o que vai acontecer? Ele vai prender a ferramenta e não sair mais. Então, esse é um tipo de não linearidade intencional. Então, as não linearidades ela pode ser inseridas no sistema para simplificar a construção e otimização. Então, isso é muito importante. Como eu falei para vocês, já vimos duas coisas diferentes. Primeiro, procedimento, que é o clássico de controle linear. É você linearizar o sistema. Então, transformar uma equação dinâmica não linear numa equação dinâmica linear. Então, com isso, você vai trabalhar com valores, tá? Limites. Porque se passar daquele limite, você cai no caso não linear. Esse é o problema da aeronáutica, da foguete, tudo isso aí, porque você pode muitas vezes cair em sistemas não lineares, porque você simplificou o teu procedimento.
Outra utilização é você considerar o sistema não linear e tentar usar uma compensação de tal forma que você lineariza o sistema. Eu não vou falar de função descritiva, que eu acho que é interpretativa, mas só para dar uma ideia para vocês, a ideia é essa aqui, essa figurinha aqui que eu estou mostrando para vocês, que vocês têm um sinal, uma entrada no sistema não linear. Então, essa é a entrada, é o termo do lado direito da equação diferencial, que vai ser uma, por exemplo, a entrada senoidal aqui no sistema. Quando você chega no não linear, você vai ter o quê? Essa saída correspondente a essa entrada aqui, mais o que? Um efeito que a gente fala das harmônicas. Então, esse é o fenômeno não linear. Então, um jeito de você modelizar um sistema linear, não linear, é o que? Você considerar esse fenômeno mais o que? O efeito dessas harmônicas aqui. Então, muita gente, isso aí é meio passado, hoje tem técnicas modernas que eu vou mostrar para vocês, o que fazia? Fazia uma análise de Fourier aqui, nesse sinal aqui, e falava que esse sinal não linear, aqui, não linear é a composição do que? Do sistema linear, mais uma frequência que você obtém por uma série de Fourier. Então, é isso que eu gostaria de acabar com vocês. Antes de falar nisso aqui, só para mostrar para vocês, para termos de controle, que eu falei, você tinha um elemento. Quando você decompõe o teu sistema, você tem duas possibilidades. Ou você trabalhar com um sistema linear, aqui pode ser não linear, ou você colocar um sistema não linear de controle, uma Ceresona, Morta, como eu falei para vocês, que tem no sistema. Então, você pode usar uma não linear numa malha de controle, forçando o sistema, tá? E aqui está um outro exemplo. Então, por exemplo, você tem um controlador do ganho teu do controlador teu PID, mais uma saturação, tá? Então, nessa faixa ele tem esse sistema linear, que é o sistema da mola, por exemplo, e aqui é os limites, e aqui está a tua função de transferência. Então, o que é interessante nisso aqui para vocês? Vocês perceberam o seguinte, que quando vocês conhecem o sistema físico, vocês podem tentar brincar com ele. O que é brincar com ele? Você tentar corrigir no controle ou linearizar o sistema. Isso é mais moderno, tá? Ninguém me perguntou, mas, por exemplo, quando que a gente usa o não linear ou quando usa, por exemplo, um controlador preditivo, um controlador PID, isso aí. Quando o sistema começa a ter muitos problemas que são devido à não linearidade, por exemplo, jogo no sistema, o que você faz? Você é obrigado a compensar ele com uma não linearidade. Para terminar a aula de hoje, o que eu gostaria de dizer para vocês? Não sei se vocês percebem o que é o melhor. É você saber linearizar, usar todo o tratamento que vocês aprenderam em teoria de controle linear para resolver o sistema. Mas, se não é possível, o que vocês fazem? Vocês tentam usar, primeira coisa, entender a não linearidade, para justamente trabalhar fora dessas faixas de não linearidades, que é outra coisa que a gente vai estudar, os ciclos limites, tudo isso aí. Trabalhar em zonas que ele não vai atingir nunca. E se não conseguir, tentar compensar isso com uma não linearidade intencional no controle. Então, hoje eu acabo por aqui, tá? Vou passar 2 exercícios para vocês, que eu passo amanhã para vocês, que vou explorar para vocês usar MATLAB Simulink. O primeiro exercício vai ser exatamente esse aqui, de uma massa mola com um termo não linear, e o outro vai ser a equação de Van der Poel, que é essa equação aqui, né, que vai ter o termo não linear, está aqui. E aí eu vou pedir algumas coisas para vocês explorar no MATLAB e no Simulink, tá? Muito obrigado a todos, tá? E vamos ver se na quarta a gente consegue entrar no Teams, tá? Eu vou mandar o endereço antes, bem antes. Hoje eu acho que eu mandei em cima da hora, por isso vocês não entraram, tá? Então, boa tarde a todos.